Boa tarde. A aula de hoje a gente vai falar sobre integrais trigonométricas, tá? Ou seja, integrais de funções trigonométricas. É claro que a gente sabe integrar, né? Em particular, a função seno e a função cosseno. A gente conhece primitivas dessas funções, né? Bem diretamente. Mas alguns problemas podem aparecer quando essas funções elas estão elevadas, né, ao quadrado, ao cubo, alguma potência, tá? É claro que se eu tenho uma função, né, por exemplo, um cosseno aqui elevado a qualquer potência, que é n, mas eu tenho logo em seguida um seno de x, aqui eu posso usar a substituição simples, porque eu sei que se eu chamar o cosseno de u, o meu du vai aparecer, né, um seno ali, eu vou poder cortar com dx. Mas aqui a gente já viu alguns casos onde, antes da gente fazer essa substituição, a gente tem que dar uma manipulada, tá? Para isso, a gente precisa relembrar algumas identidades trigonométricas. Então, a primeira delas, né, mais importante que a gente sabe, é que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1, tá? Aí uma que é bom a gente relembrar também é que cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x é igual a cosseno de 2x, tá? Da onde vem essa identidade aqui? Essa identidade aqui vem da propriedade de cosseno de A mais B, tá? Que vai ser o quê? Cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes seno de B. Nesse caso aqui, o meu A mais B, né, é x mais x, que é 2x. Então, eu vou ter cosseno de x vezes cosseno de x, que vai dar cosseno ao quadrado de x, menos seno de x vezes seno de x, que vai dar seno ao quadrado de x, tá? Isso aqui vem direto dessa identidade. Juntando essas duas identidades, né, se a gente faz uma soma aqui, né, como se fosse um sisteminha mesmo, se eu somar essas duas equações aqui, né, o que eu vou obter? Eu vou ter 2 vezes cosseno ao quadrado de x, aqui o meu seno ao quadrado menos seno ao quadrado vai dar 0, né, igual a 1 mais cosseno de 2x, tá? Então, o meu cosseno ao quadrado de x, eu posso escrever como 1 mais cosseno de 2x sobre 2, tá? Só passei o 2 para esse lado. Também poderia fazer o quê? Aqui eu somei, né? Para obter esse aqui, eu somei. Se eu fizesse aqui a diferença, né? Por exemplo, esse aqui menos esse daqui, ia ficar como? Eu ia ter cosseno ao quadrado menos cosseno ao quadrado, ia dar 0. Aí eu ia ter seno ao quadrado menos seno, né, ao quadrado. Então, ia ser 2 seno quadrados. Tá? Porque menos com menos dá mais. E aqui, 1 menos cosseno de 2x, tá? Então, esse 2 também posso passar para o outro lado. Vai ficar sobre 2. Por que a gente está falando sobre isso, né? Essas duas identidades aqui vão ser bem importantes. Porque se eu quiser integrar, por exemplo, né, a função cosseno ao quadrado de x, aqui eu não conseguiria fazer nem por substituição simples, nem por algum outro método, tá? Aqui eu teria que realmente lembrar dessa identidade aqui. Ia ser muito mais fácil, porque cosseno de 2x eu sei integrar, né? Eu posso integrar usando substituição simples. É só chamar o 2x de u, né?
que meu DU vai ser uma constante, a constante 2, então a gente pode jogar para fora. Agora, o cosseno ao quadrado, né? Quem eu vou chamar de U? O meu x não faz sentido porque eu vou continuar com a mesma integral. Se eu chamar o próprio cosseno de U, eu vou ter... meu DU seria um seno, mas eu não tenho um seno aqui para cortar, né? E se eu chamasse, né, a minha função por partes, a gente vê que ia ficar mais complicado, tá? Ia ficar a integral que eu ia obter era uma integral que ia parecer até um x ao quadrado. Então, não teria muito o que eu fazer aqui, mas com essa substituição eu consigo, porque se eu substituir aqui, né, eu posso até jogar logo um meio para fora, o meio tá multiplicando. Aí vai ficar 1 mais cosseno de 2x dx. Esse aqui eu sei fazer, porque esse aqui, sim, eu sei qual é a primitiva de cosseno, né? Então, aqui é só eu pegar esse 2x aqui e chamar de u, e eu preciso saber só a primitiva de cosseno de u, eu sei que é seno de u. Então, aqui vai ficar 1 meio vezes... Primeiro, né, a primitiva de 1, que é x, mais aqui a primitiva de cosseno, né, seria o seno de 2x. Só que quando eu chamei o 2x de u, o meu du eu tenho du igual a 2dx. Então, esse 2 passa aqui para baixo do du, né? O meu dx é du sobre 2. Então, na verdade, aqui vai aparecer um 2 também. Não vou focar muito nessa integral aqui, tá? Porque essa integral aqui é uma integral que a gente resolve por substituição simples. Então, lembrem lá como fazer substituição simples. Aqui, eu só tô tentando mostrar caminhos pra gente resolver funções integrais trigonométricas, tá? Quando chegar em um ponto onde a resolução é uma integral simples, eu vou tentar ser o mais direta possível, porque isso aí, no caso, é a matéria que a gente já viu, ok? Então, aqui eu transformei uma integral, né? Uma função, numa integral que eu não sei fazer, numa integral que eu sei fazer, tá? A mesma coisa com o seno ao quadrado, tá? Porque também vai ficar, a diferença vai ser só o negativo, tá? Vai mudar o sinal. Então, eu também posso fazer desse jeito. O que acontece, né? Quando eu tenho termos quadráticos, né? No caso, quando eu tenho cosseno à quarta, cosseno a elevado a 6 e etc, etc. Fazendo todo termo que é quadrático, né, eu posso escrever como 2 vezes alguém. Então, eu sempre vou poder escrever como cosseno ao quadrado elevado a alguma coisa, tá? Então, por exemplo, né, se eu tenho cosseno... Eu vou até botar o seno aqui agora. Seno à quarta de x, né? De x. Quem é seno à quarta? Seno à quarta... Eu posso escrever como seno ao quadrado de x elevado ao quadrado, né? Esse aqui eu não sei fazer, mas se eu fizer aquela substituição lá, né? Aí eu vou ter 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Vou botar aqui ao quadrado, tá? Dx. Esse eu também não sei fazer. Esse aqui é só a gente, né, fazer aqui a nossa... Fazer o quadrático aqui. Eu vou ter 1 menos... o quadrado primeiro, que é... Eu posso até tirar esse... Não, vamos fazer em cima. Então, vai ficar quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 cosseno de 2x mais o quadrado do segundo. Então, cosseno ao quadrado de 2x. Tudo isso sobre 4, né? Que é o quadrado de 2 dx. Cada uma dessas aqui eu vou saber fazer, né? Porque eu sei essa daqui eu também sei, acabei de fazer ali em cima, né? A diferença é só que eu tenho um 2 na frente, mas o 2 a gente joga constante, a gente pode jogar para fora da integral. E essa
Essa daqui é um cosseno ao quadrado, que eu posso novamente fazer a substituição para resolver. Então, eu posso escrever que cosseno ao quadrado de 2x, né? É o quê? É cosseno... Perdão, 1 mais, né? Cosseno. Aí, como é 2 vezes isso, vai ficar 4x agora, né? Sobre 2, tá? E aí, esse aqui eu também sei resolver. Então, tipo assim, o que vai acontecer, que pode dar um trabalho maior, né? Dependendo aqui de quanto tá elevado aqui, né? Dá mais trabalho. Mas é possível da gente fazer, tá? Essa integral aqui, por exemplo, sabemos fazer. Tá? Então, o que a gente está tentando fazer aqui é exatamente isso. Trazer integrais que a gente não sabe resolver para integrais que a gente sabe, tá? Se fosse o cosseno, que tivesse a quarta, o mesmo procedimento, ok? Tá, aqui a gente está vendo, né, casos isolados do cosseno sozinho ou do seno sozinho, né? E também a gente está vendo aqui para os casos onde o índice é sempre par, né? O que acontece quando o meu índice é ímpar? Para o índice 1 não preciso falar nada, porque, né, a gente sabe integrar seno e cosseno. Então, o meu problema vai ser sempre para índices, né, maiores que 3, no caso, né? Falando de índices ímpares. Quando eu tenho índices ímpares, tá? Eu posso sempre separar... Vou pegar um terceiro exemplo aqui. Se eu tiver um cosseno ao cubo, por exemplo, né? Eu posso separar sempre no índice par. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de x vezes um só, né? Um que sobra, certo? O 1 aqui. No caso, se fosse 5, ia ficar cosseno à quarta vezes cosseno, tá? Sempre vai ficar o cosseno elevado a um índice par vezes um cosseno. Ou, se fosse o seno, análogo, tá bom, gente? Tô só fazendo com cosseno pra gente ver. E aí, o que eu faço com esse índice par? Se eu fizer essa substituição aqui, né? Isso aqui não vai me ajudar, tá? Essa daqui. Porque vai aparecer um cosseno, né? Que eu tô multiplicando aqui no cosseno, vai ficar um cosseno ao quadrado de novo, então não vai resolver. Mas o que eu posso fazer aqui? Eu sei que eu posso relacionar o cosseno ao quadrado de x com o seno, né? Por quê? Na verdade, não só ao quadrado, né? No geral, sempre um índice par, a gente também pode relacionar dessa maneira aqui, ó. Porque o índice par, como eu disse, né? Se fosse o cosseno à quarta, é a mesma coisa que o cosseno ao quadrado elevado a 2. Se fosse a sexta, o cosseno ao quadrado elevado a 6. E esse aqui a gente sempre consegue escrever em termos de seno. Porque é quem? É 1 menos seno ao quadrado, tá? Aquela identidade que a gente tem aqui em cima. Então, aqui vai ser integral de 1 menos seno ao quadrado vezes cosseno de x. Por que eu deixei esse cosseno de x aqui sozinho, né? Qual foi o sentido de eu fazer a substituição deixando esse cosseno aqui sozinho? Porque agora eu posso usar minha substituição simples, chamando esse cara aqui do meu u. Porque quem vai ser meu du? Vai aparecer, se o meu seno for o meu u, quem vai ser meu du? Vai ser exatamente o cosseno, né? Então, se eu chamo o meu u aqui de seno, o meu du é o que já aparece aqui, ó, cosseno de x dx. Preciso nem fazer nenhuma manipulação aqui, jogar nada para o outro lado, já tá aqui bonitinho o meu du. Então, isso aqui vai ser integral de 1 menos u ao quadrado, né? Porque quem eu tô chamando de u é o seno, tá, gente? Então, cuidado pra não botar isso aqui tudo, é só o seno. Vezes o cosseno de x dx, eu já vi que é o meu du. Essa daqui eu sei resolver, né? Isso daqui é um polinômio. A gente sabe a primitiva de 1, a gente sabe a primitiva de u ao quadrado. Então, isso aqui a gente sabe resolver. Não vou terminar, porque aqui não é o foco. Mas essa aqui a gente sabe resolver, tá? E aí depois é só voltar para minha variável x, tá bom? O que aconteceria se fosse o seno, né, aqui em vez de cosseno? A mesma coisa, a diferença é que eu ia... Vamos lá, então, 4 aqui.
Se fosse o seno, aí eu não vou botar nem 3, eu vou botar 5, né? Que é um termo ímpar diferente. Eu sempre vou deixar um seno sozinho, porque quem é esse seno que eu vou deixar sozinho? É quem vai fazer o papel da derivada que vai aparecer quando eu fizer minha substituição, tá? Então, aqui vai ficar seno à quarta de x vezes seno de x dx, tá? Só que quem é seno à quarta, né? Eu sei que seno ao quadrado... Aqui eu tenho seno ao quadrado de x. Isso aqui tá ao quadrado. Isso aqui é o seno à quarta, né? E eu sei que seno ao quadrado... Vou terminar aqui. É 1 menos cosseno ao quadrado, né? Aqui, ó, pelaquela primeira identidade aqui. Só passar o cosseno para o outro lado. Então, aqui vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado, né, de x, elevado a 2, vezes seno de x dx. Qual vai ser minha substituição? A mesma. Se eu chamar o meu u de cosseno agora, né? Agora é o que tá aqui. Quem vai ser o meu du? O meu du é exatamente esse cara aqui que eu deixei sozinho para ser o meu du, né? É o meu seno de x dx. Vamos para cá. Então, aqui, eu vou poder escrever como integral de 1 menos o cosseno eu chamei de u, né? Então, u ao quadrado vezes, isso aqui é exatamente o meu du. O seno de x dx é exatamente o meu du. Ah, e essa aqui eu sei resolver? Sei, tá? É só eu escrever, fazer aqui a distributiva. Quem é esse aqui? 1 menos u ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Então, isso aqui vezes du. Como eu disse, né? De acordo com esse índice aqui, claro que vai ficar mais trabalhoso, porque a gente vai ter mais termos, mas sempre vai ser um polinômio, e um polinômio a gente sempre sabe integrar, né? Então, a questão é que a gente consegue trazer uma integral que a gente não sabia para uma integral que a gente sabe resolver. Tá? Não vou terminar novamente, porque a gente tem mais coisas para falar. Então, sabemos também resolver seno e cosseno com índices ímpares, né? Vamos olhar agora o que acontece quando eu tenho produtos, né, de seno e cosseno. Claro que não produtos... Eu sei que se eu tenho um produto... Se eu tenho um cosseno elevado a n, né? Pode ser qualquer potência aqui, né? Vezes um seno de x dx, isso aqui a gente sabe resolver, né? Porque é só fazer a substituição, chamar o cosseno de u, o meu du vai ser exatamente isso daqui, e eu vou ter u elevado a n, que eu sei integrar, tá? Mas às vezes a gente tem aqui um seno também elevado a n, tá? Vezes dx. E aí, como a gente faz, né? Então, a gente vai fazer... A ideia é bem parecida. O que a gente vai fazer? Eu quero sempre termos pares, tá? Então, pode ser que eu tenha os dois pares, tá? Esse vai ser o nosso último caso. Ou pode ser que algum deles não seja par. Então, vamos supor primeiro que algum deles não seja par. O que não for par, né? Vamos supor que seja o N ou o M, né? Então, aqui vamos supor... primeiro caso. Vou botar aqui... M ímpar. E N par. Na verdade, eu nem preciso supor que N par, só M ímpar, tá? Então, vamos supor primeiro o termo do cosseno é ímpar. O que eu vou fazer? Do cosseno não, aqui é do seno, né? Vou botar do cosseno primeiro, que é o que tá vindo primeiro, do N aqui.
que eu vou fazer? A mesma ideia. Como ele tá com um termo ímpar, eu vou separar esse termo que deixa ele ímpar, né? Essa potência, eu vou tirar um termo dele, da minha multiplicação, que isso aqui é uma multiplicação, né? Cosseno vezes cosseno vezes cosseno vezes cosseno, n vezes. Esse n vezes é um ímpar, então se eu tiro um, fica par, tá? Então aqui, eu vou tirar um cosseno de x aqui, vezes, na verdade eu vou até colocar lá pro final, tá? Então vai ficar aqui cosseno de n menos 1, lembrando que esse n menos 1 aqui é par, tá? Vezes, aqui vai ficar seno de m, né, elevado a x, vezes, e aqui o meu cosseno que eu tirei lá da frente, tá? Por que eu botei aqui? Só pra ficar aqui pertinho do dx, porque ele vai aparecer exatamente como o nosso du depois. O que a gente vai fazer? Agora, esse cara aqui é par. Como esse cara aqui é par, a gente já viu que eu posso escrever ele em termos de seno, né? Como vai ser? Eu tenho que, então, n menos 1. Então, nesse caso, n menos 1 é par. Então, n menos 1, né, é igual a 2 vezes algum k. Tá? Um k natural. Se é 2 vezes k, eu posso escrever isso aqui, né, como cosseno ao quadrado de x, tudo isso elevado a k. Igual a gente fez antes, tá, gente? Só porque sempre vai aparecer um cosseno ao quadrado aqui. Seno de m vezes cosseno de x dx. Tá. Aí agora o que eu vou fazer aqui? Vou substituir esse meu cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado. Transformar ele em seno, né? Elevado a k. Vezes seno elevado a m de x. E aqui sobrou um cosseno de x dx. Então, nota que agora tá tudo em termos de seno e só sobrou... Opa, desculpa. Só sobrou esse cosseno aqui, né? Que vai ser exatamente o meu du. Então, aqui eu vou chamar u de seno. E o meu du vai ser o quê? Cosseno de x dx. Ou seja, aqui eu vou ficar com integral de 1 menos u ao quadrado elevado a k, vezes u elevado a m, né? Vezes, isso aqui é o meu du. Então, isso aqui tá... Ah, pode parecer que é muito difícil, mas isso aqui é um polinômio, tá? Só vai ter que resolver isso. Mas nada mais é do que um polinômio, a gente sabe integrar polinômios. Então, esse aqui sabemos resolver. Tá? Segundo caso. Deixa eu botar pra cá. Se o... Né? Ah, o n não é ímpar, mas então o m é ímpar. Se o m for ímpar, eu vou fazer exatamente a mesma coisa, mas em vez de eu fazer com cosseno, eu vou fazer com seno. Então, se eu vou isolar um seno, o seno que sobrar vai ter o índice par, eu vou escrever ele em termos de cosseno, vai ficar tudo em termos de cosseno, menos aquele seno sozinho que eu deixei com o meu dx, que vai fazer o papel do meu du quando eu chamar o cosseno de u, ok? Então, vou fazer aqui bem rápido, né, que eu vou escrever, então, como o meu m aqui é ímpar, eu vou escrever cosseno de n vezes aqui seno de n menos 1 vezes o meu seno de x dx, né? E eu já vou escrever diretamente que isso aqui vai ser 1 menos seno ao quadrado de x elevado a alguma potência k. Perdão, fiz ao contrário. Aqui é cosseno de nx. E esse aqui é 1 menos cosseno
ao quadrado de x elevado a alguma potência k, né? Dependendo de quem é esse meu n-1. E aqui vai ficar o meu seno de x dx. Então, tudo em termos de cosseno, menos o meu seno do final. Minha substituição vai ser u igual a cosseno. E aí, o meu du vai ser menos seno, tá? Tem problema que ficou menos aqui na frente? Não, só vou ter que botar que o meu... Aqui, então, né, o seno de x é du sobre menos 1, tá? É só essa a diferença. Então, aqui vai ficar menos, que o menos eu posso jogar para fora, né? Aqui o cosseno eu chamei de u elevado a n vezes 1 menos u ao quadrado elevado a k vezes, isso aqui é meu du, né? Na verdade, du sobre menos 1, mas o menos 1 eu já botei aqui para frente. Tá? Aqui é o menos. E essa aqui sabemos resolver, que é um polinômio. Ah, beleza. Então, sabemos fazer se um dos índices for ímpar. E se os dois índices forem pares, né? Então, vamos para o terceiro caso, onde os dois índices são par. De pares. O que eu faço, então? Qual substituição eu vou fazer? Aí, eu vou lembrar daquela substituição lá, que eu consigo transformar, né? Se os dois são pares, eu também consigo transformar, então, os dois... aqui eu não vou poder... se eu transformo o cosseno, né, em termos de seno, mas vai ficar em termos quadráticos. Então, eu vou ter vários termos de seno, mas eu não vou ter um cosseno para poder ficar sozinho sendo meu du, né? E vice-versa. Então, aqui a gente não quer transformar um em termos de seno ou outro em termos de cosseno, né? Porque a gente não tem ninguém para ficar sozinho para fazer o papel do nosso du. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar todos eles em termos de cossenos 2x, né? Que a gente pode fazer isso aqui, com essas substituições assim. Aqui, ó, cosseno ao quadrado e seno ao quadrado, eu posso colocar em termos de 1 mais cosseno de 2x sobre 2, 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Então, fazemos as substituições. Cosseno ao quadrado de x igual 1 mais cosseno de 2x sobre 2. E seno ao quadrado de x igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 2, tá? Como tá um multiplicando o outro, quando a gente multiplicar, pode ser que pareça o termo, né? Cosseno de x vezes seno de x. Nesse caso aqui de 2x, né? Mas tanto faz. E a gente lembra que isso aqui, a gente pode escrever como seno de 2x sobre 2, tá? Por quê? Outra identidade também, até da soma mesmo, tá? Vamos voltar aqui nas identidades. Eu tenho que seno de 2x é igual, aqui eu tenho como se fosse x mais x, né? Aí vai ser seno de x, cosseno de x, mais seno de x, cosseno de x, ou seja, 2 vezes seno de x vezes cosseno de x, tá? Que seria seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A. Mas o meu AB aqui é igual, que é x, então a gente fica desse jeito. No caso de lá, eu só passei o 2 para o outro lado dividindo, tá? No caso aqui embaixo. E aí a gente consegue, né, resolver dessa maneira. Então, um exemplo aqui... Não, esse aqui não é o 4, esse aqui seria o 6, né? Tá aqui, então, botei uma secante aqui. Seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x. Não vou botar índices muito grandes, quadráticos, porque quanto maior o índice, mais trabalho vai dar, tá? A gente vai saber fazer, mas vai ser trabalhoso, porque eu vou ter que fazer, né, elevar ao quadrado, aí vai me dar mais parcelas ali, mas
sabemos fazer, tá? Só dá mais trabalho. Então, aqui eu vou transformar, né, o seno é 1 menos cosseno de 2x sobre 2. O cosseno é 1 mais cosseno de 2x sobre 2 dx, né? Então, esse 1/2 vezes 1/2, eu posso até tirar, né, colocar em evidência. 1/2 vezes 1/2 vai dar 1/4 aqui. E aqui vai ficar 1 menos cosseno de 2x. Já vou fazer direto, né? 1 menos cosseno de 2x vezes 1 mais cosseno de 2x. Aqui, tá? Se a gente observar, é como se eu tivesse A menos B vezes A mais B, tá? Que o que tá mudando aqui é só o sinal, ok? E lembrando de propriedade lá, né? De produto notável, isso aqui é A ao quadrado menos B ao quadrado, tá? Então, seria 1 menos cosseno ao quadrado de 2x, tá? Mas para quem quiser fazer, tá? 1 vezes 1, 1. Vai aparecer aqui. 1 vezes cosseno, vai ficar cosseno. Aí aqui, menos cosseno vezes 1, menos cosseno. E cosseno vezes cosseno vai ficar menos... Na verdade, aqui, menos cosseno, né? Vezes cosseno vai ficar menos o cosseno ao quadrado, tá? Quem fizer pode fazer a distributiva. Mas vai ficar desse jeito aqui. Dx. Sabemos resolver, né? Porque isso aqui, então, vai ser 1/4 vezes... Integral de 1 eu sei que é 1, né? Perdão, 1 não, x. Olha, eu tô ficando doida. Menos integral de cosseno ao quadrado de 2x. Que eu posso, de novo, fazer a substituição. Vai ficar como, né? Vai ficar, então, 1 menos... Mais, perdão. Cosseno de 4x agora, né? Porque é 2 vezes 2x, tá? Sobre 2. E esse aqui a gente sabe resolver. Vou botar aqui direto. Sabemos resolver. Ok? Então, essas relações aí, quando a gente tem integrais de senos e cossenos, ou sozinhos, né, com alguma potência, ou multiplicados aí. A gente tem essas relações. Assim como, né, a gente usa essas relações aqui, que a gente sabe que a derivada do seno é o cosseno, a derivada do cosseno é o seno, e a gente consegue escrever seno em termos de cosseno em termos de seno, quando a gente está elevado ao quadrado, né? A gente tem uma mesma estratégia quando a gente está lidando com a tangente e a secante, porque a gente também tem essa relação da tangente e da secante, né? Qual é a relação da tangente e da secante? A gente tem, então, voltando às identidades trigonométricas. A gente tem lá, né, cosseno ao quadrado, mais seno ao quadrado, igual a 1. Opa. Se eu dividir tudo aqui, né, eu vou dividir por cosseno, eu vou ter cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado vai dar 1. Mais seno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado dá tangente ao quadrado, né? Porque seno sobre cosseno é tangente. E aqui, né, eu vou ter 1 sobre cosseno ao quadrado. Eu sei que 1 sobre cosseno é secante, então isso aqui vai ficar secante ao quadrado de x. Então, nota que a secante ao quadrado também se relaciona com a tangente ao quadrado, né? A gente tem secante ao quadrado igual a 1 mais tangente, tá? Ou tangente ao quadrado igual a secante menos 1, tá? Então, a gente também pode transformar termos quadráticos da secante e da tangente em termos quadráticos da tangente em secante, termos quadráticos de secante em termos quadráticos da tangente, tá? Vice-versa. E a relação entre as derivadas, né? A gente tem também, lembrando aqui, que a derivada da tangente
é a secante ao quadrado, né? E a derivada da secante é secante vezes tangente de x. Tá? Então, se eu derivo a tangente, aparece uma secante ao quadrado, mas aparece termos de secante. Se eu derivo secante, aparece secante e tangente. Então, acontece o mesmo processo aqui quando a gente quer derivar. Aqui vai ser 7, né? Então, 7 aqui. Vamos supor que a gente tenha, né? Secante. Tangente elevado a n, mesma coisa. Secante elevado a m de x. Dx. Então, a gente tem dois casos. Cadê o primeiro caso? Nota aqui. Para eu escrever em termos, tudo em termos de secante, né? Eu vou ter que chamar, então, a minha derivada, eu vou ter que chamar o u de secante. Ficar tudo como secante, o meu secante vai ser o meu u, né? E quem é a derivada de secante? É secante vezes tangente, certo? Então, eu vou ter que ter uma secante sobrando e uma tangente sobrando. Como eu já tenho uma secante aqui, quando eu tirar uma tangente daqui, que eu vou ter que deixar aqui para sobrar, né? O que sobrar aqui como tangente, se eu quero escrever em termos de secante, tem que estar em termos quadráticos, tá? Porque eu consigo escrever a tangente em termos de secante quando tá ao quadrado, tá? Aqui, ó, tá sempre ao quadrado. É claro que qualquer termo par, porque qualquer termo par eu escrevo, né, como tangente ao quadrado, isso aqui elevado a cá. Mas tem que ser par, tá? O meu índice. Então, se tem que ser par depois que eu tiro uma tangente, significa que esse índice aqui tem que ser ímpar. Então, o primeiro caso é que o meu n seja ímpar. E aí, o que eu vou fazer? Exatamente escrever isso aqui, né, como tangente. Aí vai ficar n menos 1 de x, né? Vezes a minha secante, também vou tirar 1 daqui, tá? Porque eu quero que sobre aqui uma secante de x vezes tangente de x dx. Esse aqui vai ser o meu du, quando eu chamar o meu u de secante. Como o meu n era ímpar, o meu n menos 1 é par. Então, eu posso escrever isso aqui, né? Como a tangente, eu posso escrever como secante ao quadrado menos 1. Tangente ao quadrado, né? Então, secante ao quadrado menos 1 elevado a algum k, né? Porque isso aqui é a tangente ao quadrado elevado a k. Já que isso aqui é par, isso aqui é 2k para algum k, que é a mesma coisa que eu elevar a 2 e depois elevar a k. E quando eu elevo a 2, eu posso escrever dessa maneira, tá? Aquele mesmo processo que a gente fez. Aqui também vai ficar secante, né? De m menos 1 elevado a x. E vai sobrar aqui secante de x vezes tangente de x dx, que esse aqui vai ser exatamente o meu du, tá? Então, se eu chamar u de secante de x, esse aqui vai ser o meu du. Ok? Então, esse é a estratégia é sempre essa, tentar tirar o termo que seja o meu du, tá? Outro caso, aqui nota que a minha secante, né, o meu m aqui, podia ser tanto par quanto ímpar, tá? Tanto faz. Então, poderia ser ímpar aqui no caso também. Mas o meu outro caso aqui vai ser quando a minha secante também tenha termos pares, tá? Então, o meu m é par aqui no caso. Não é ímpar mais. Por que tem que ser par? Porque eu tenho uma secante elevada a m, eu quero tirar secante ao quadrado, né? Porque agora eu vou chamar a tangente de u. Então, a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, eu quero tirar a secante ao quadrado. Mas o que sobrar tem que ser
par também, porque senão eu não consigo transformar em termos de tangente. Eu quero todo mundo em termos de tangente para eu poder chamar o de tangente e aí meu DU vai ser secante ao quadrado, por isso que eu quero tirar, tá? Então, eu quero tirar um índice 2, né? Um fator ali quadrático, e mesmo assim eu quero que sobre fatores quadráticos, tá? Então, aqui vai ficar desse jeito. Vai ficar, aqui primeiro é tangente, né? Vai ficar tangente de n elevado a x. A tangente tanto faz, separo o ímpar agora, tá? E aqui eu vou ter secante elevado a m menos 2, que é, isso aqui ainda é par, tá? Porque o meu m é par. Então, m menos 1 é ímpar, m menos 2 é par de novo, tá? Esqueci o de x aqui. E o meu secante ao quadrado aqui, que eu vou isolar, que vai fazer o papel do meu dx depois, tá? Então, aqui, tangente, né? A minha secante aqui, como isso aqui é um índice par, é a mesma coisa que 2 elevado a k, então, eu posso escrever como secante ao quadrado elevado a algum k. Esse secante ao quadrado, eu posso escrever como 1 menos tangente, na verdade, 1 mais tangente, né? Ao quadrado. Acho que não vai caber 1 mais tangente ao quadrado de x. Ficou meio apertadinho, tirar aqui. Tá, ainda cá. E aqui sobrou a secante ao quadrado de x dx. Então, se eu chamar o meu u agora de tangente de x, o meu du já aparece aqui bonitinho. Ok? Então, essas são as estratégias que a gente tem. Ah, beleza. Quais são os outros casos, né? Então, se m é par, sei resolver. Se m é ímpar, aí eu tenho que ver o n. Perdão, vamos começar daqui, né? Se n é ímpar, eu sei resolver. Se n for par, aí eu tenho que ver o meu m. Se meu m for par, beleza, eu sei resolver, que cai no segundo caso. Agora, se n for par e m for ímpar, aí cai num outro caso. Esses outros casos, tá? Que não estão aqui, são casos mais complexos. Que aí talvez a gente tenha que usar mais identidades e talvez até a gente tenha que usar integração por parte, não necessariamente a gente conseguir integrar desse jeito aqui, tá? Então, são casos que a gente não vai ver por agora, ok? Então, por agora é importante a gente saber manipular as funções trigonométricas, sempre lembrando que a maneira mais fácil, não, as técnicas mais fáceis de a gente fazer a integral é pela substituição simples. Então, a gente tem que sempre tentar olhar para uma função e conseguir encontrar a derivada dela. Então, por isso que a gente sempre separa, se a gente puder, um termo para ser a derivada da função quando eu substituir, ok? Então, vamos só ver mais um aqui, um exemplo de um caso em que não está, né, em nenhuma dessas hipóteses, que é, por exemplo, a integral da secante de x, dx. O que acontece aqui, né? Aqui é a minha secante, eu não tenho uma tangente aqui, então eu só tenho secante, não está ao quadrado. O que eu faço para resolver essa integral, por exemplo? Não é um dos casos que eu tenho aqui. E aí é onde digo que vai ser muito relativo de integral para integral, tá? Quando não cai dentro desses casos que a gente viu, vai ser muito relativo. Às vezes a gente vai precisar usar outras estratégias, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, a estratégia, né, e é meio que um macete, vamos dizer assim, por isso que eu digo que integral, tá, é uma matéria muito de praticar, de você fazer. Algumas coisas você só vai, talvez você pense sozinho, tá? Pode ser que se realmente venha uma luz na sua cabeça, mas eu acho que no geral são coisas que a gente realmente não pensa em fazer sozinho. A gente só lembra quando a gente já fez, né? Ah, já usei uma estratégia parecida com essa, então pode ser que seja isso, tá? Mas, por exemplo, essa aqui é um exemplo que eu sempre dou, que pelo menos eu, na minha graduação, né, não teria pensado sozinha, que é o que a gente vai fazer aqui? Eu vou multiplicar em cima e embaixo, lembrando que se eu multiplico
qualquer coisa em cima e embaixo pela mesma coisa, eu não tô mudando minha função, tá? Se eu multiplico em cima e multiplico e divido pela mesma coisa, eu não mudei nada, tá? É como se eu estivesse multiplicando por 1. Vai ser o que eu vou fazer aqui. E a função que eu vou fazer isso vai ser secante de x mais tangente de x. Ah, professora, mas por que essa, né? Porque essa aqui vai fazer com que tudo fique bonitinho e dê certo, né? Vamos ver como, então. Aqui eu tenho dx. Então, vai ficar como? Se eu olhar isso aqui, vai ficar em cima, vai ficar secante ao quadrado de x mais secante, vou botar até tangente na frente, tangente de x vezes, vou botar secante na frente, secante de x vezes tangente de x. Embaixo vai ficar o que já tinha, que é secante de x mais tangente de x. E olha que coincidência, né? Se eu pegar e chamar esse aqui de baixo de u, se eu chamar de u a minha secante de x mais tangente de x, meu du é exatamente o que aparece em cima, porque a derivada da secante é secante vezes tangente, mais a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, isso aqui é meu du. Tá? Esse aqui eu também esqueci de botar aqui o dx. Então, eu vou ter exatamente o formato du sobre u, né? Ou posso escrever 1 sobre u du, para ficar mais fácil da gente identificar aqui quem é a minha primitiva. Eu sei que minha primitiva aqui é ln de u, né? Voltando o u para o x, isso aqui seria ln de secante de x mais tangente de x. Então, a gente vê que caiu aí num caso onde a gente teve que usar uma estratégia que não é tão intuitiva, né? Ninguém vai pensar, vou pegar essa função secante mais tangente, eu vou multiplicar e dividir por ela. Vai dar certo, vai aparecer uma integral que eu consigo derivar. Eu acho que não é tão intuitivo assim da gente pensar nisso. É por isso que eu falo que integral é muito prática, porque agora, depois que você já fez, talvez você pense nisso. Quando você estiver fazendo uma outra integral, talvez você pense, será que tem alguma função que se eu multiplicar aqui, né, eu vou conseguir obter ali uma função e a derivada dela? Então, é importante que a gente faça bastante exercício, para que em cada exercício a gente vê ali estratégias diferentes de resolver. E a gente, às vezes, usa a mesma estratégia, mesmo que não seja do mesmo jeito, mas usa uma mesma estratégia para resolver aí algumas integrais, tá? Então, a aula de hoje vai ficar por aqui. A gente se vê daqui a pouco para tirar dúvidas.